Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um IAS Podcast. Como vocês devem perceber, hoje aqui eu tô sem meu amigo César Camargo. Isso aqui vai ser comum aqui, né, nos próximos episódios. A gente, às vezes vai vir eu, às vezes vai vir o César, às vezes nós dois. E hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, que foram vice-campeões do estado no feminino. Matheus Jaime e o Leandro Rechenchowski. Desculpa aí, seu sobrenome é um pouco difícil de falar. Mas antes de passar a palavra para vocês se apresentarem e tudo mais, gostaria de agradecer também a todos os nossos patrocinadores, Cocamar, Ciabel, Águas Cristal Select, Vita, Avancor, Sicredi, deixa eu ver se eu esqueci algum, e a CESP Maringá. Muito obrigado aí pelo apoio, tamo junto. Então, antes de qualquer coisa, vou passar para vocês a bola aí, se apresentem para quem não conhece vocês. Uma satisfação enorme ter vocês aqui no podcast hoje. A gente fez questão de chamar vocês por conta dessa conquista, né? A primeira conquista, assim, no futebol feminino aqui para Maringá, né? E de relevância estadual, né? Então, sejam muito bem-vindos e podem se apresentar aí para a galera. Matheus? Começar pelo Mister, não sei. Porque é mais importante. Ah, tá bom. Ok, boa noite a todos. Eu chamo Leandro Rechenchowski, sou professor na Universidade Estadual de Maringá, no curso de Educação Física. Atualmente vice-chefe, o chefe adjunto do Departamento de Educação Física. E também estou na pós-graduação, orientando mestrado e doutorado no nosso programa. Estamos no programa Academia e Futebol, que a gente pode falar um pouquinho mais, no momento sobre como chegamos até aqui, nessa conquista do vice-campeonato do Paranaense 2023 feminino. E tenho, como função também, trabalhar com as disciplinas de futebol no curso. Então, eu passo a palavra para o professor Matheus Jaime, e aí a gente fala um pouco mais aí de todo esse processo. Legal. Bom, muito boa noite a todos. Agradeço muito o convite do IAS Podcast. Vitinho já conheço já há um bom tempo, né? Já estamos dentro da mesma instituição aí há 5 anos, se não me engano. Aí. Então, agradeço muito o convite. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Matheus Jaime. Atualmente sou o treinador da categoria feminina. E agora nós tivemos essa excelente conquista, que muito nos orgulha, com a categoria sub-15, mas nós também temos outras categorias, outras conquistas aí que a gente vai falar bastante hoje no podcast. Que legal, Jaime. Então, você mencionou aí, você teve a passagem pelo IAS, treinou, foi auxiliar no 17, ano passado treinou 15, e agora que está aqui no feminino, e faz parte do Academia Futebol, como o Leandro citou, Então, queria que vocês falassem um pouco desse programa que vocês fazem parte, e como começou, porque o Leandro falou, teve todo um processo para chegar para ser vice-campeão paranaense aqui, Então, como começou? Eu sei que também não é só o futebol feminino que vocês trabalham lá, esse programa eu queria que vocês falassem um pouquinho. Ok, Vitinho. Então, eu vou tentar resumir, mas acho que é importante a gente falar de todo esse processo e também das instituições que fazem o projeto acontecer. Sem elas, nós não estaríamos aqui hoje também. Então, em 2020, nós escrevemos um projeto via Departamento de Educação Física e UEM. Então, os primeiros agradecimentos aí ao DEF e também ao UEM, que nos permitiu escrever um projeto ao Ministério, até então, da Cidadania, via Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor. E nós escrevemos esse projeto e fomos contemplados para desenvolver o programa Academia e Futebol aqui em Maringá. Então, no Paraná, nós somos os únicos a desenvolver esse programa chamado Programa Academia e Futebol. Então, agradecimento ao Ministério do Esporte, ao Ministério da Cidadania, por nos permitir oferecer essa prática do futebol e outras frentes que o programa envolve aqui em Maringá. Então, o programa ele tem 3 frentes, 3 áreas de atuação. A primeira é o núcleo de vivência em futebol. Então, hoje nós temos 4 turmas de treino, ensino e treino do futebol. Uma turma até 12 anos, que nós podemos também ter meninos e meninas. Uma turma até 15 e 16 anos de meninos.
uma turma de meninas sub-15, né, sub-16 e uma turma de meninas mulheres adultas. Então, nós temos metade das turmas com meninas mulheres, né? Isso desde o começo do nosso programa. Inclusive, começamos por elas, né, Matheus? O primeiro dia de treino, né, foi com a turma adulta. Então, essa é uma frente de atuação, que é o núcleo de vivência. E aí envolve o treino regular e participações em competições. E aí, nessas competições, nós fizemos parcerias, que aí acho que a gente pode falar um pouquinho mais à frente também, o professor Matheus Jaime, que nos permitiram essas parcerias ir mais longe, potencializar o nosso projeto. A outra frente de atuação é a produção de conhecimento. Então, é produção de artigos, de capítulos de livros. Nós temos um capítulo de livro publicado, né, que é sobre avaliação multidimensional no futebol, e temos um livro que está para ser publicado na editora da UEM, a EduEM, agora esse ano. Estamos em fase final aí para a publicação. E artigos que foram publicados em revistas importantes da área, com, né, qualidade bastante alta. E a terceira frente de atuação é a formação inicial e formação continuada, que envolve a formação tanto de alunos e alunas que estão no curso de Educação Física, como aqueles formados, né? Pesquisadores, profissionais da área. Nós temos duas ações grandes que fizemos. A primeira foi em 2021, que foi um curso de capacitação. Nós fizemos 2 dias, né, de curso aqui em Maringá. Aproximadamente 50 pessoas estiveram presentes, né, nesses 2 dias, de diferentes regiões e cidades do nosso estado. E o segundo momento, né, a segunda grande ação dessa frente, que é a formação inicial e continuada, foi o primeiro Congresso Brasileiro de Futebol, que nós, né, junto com o GEPAFUT, organizamos e promovemos. E esse congresso, o primeiro Congresso Brasileiro de Futebol, o Combrafut, aconteceu agora em março, né, 9, 10 e 11 de março, com profissionais, né, de várias regiões do Brasil, inclusive uma palestrante que veio de Portugal, a professora Mara Vieira, né, que atua lá em Portugal e está aí tanto na área acadêmica como também no campo. Então, o programa Academia e Futebol, ele tem essas 3 frentes de atuação, e aí nós temos as parcerias, que se o professor Matheus, né, quiser continuar, acho que é interessante, né, falarmos desses parceiros, porque eles nos permitem também chegar mais longe. Sim, né? sim. E pensar em ter uma continuidade, né, ter algo consolidado aqui em Maringá e região. Né? Legal. Pode falar para nós então, Jaime. Você, né, o Leandro falou, vocês dois são da área acadêmica, né? Então, você está inserido ali na parte acadêmica, mas você também está ali na prática, na beira do campo, né? Então, você alia um ao outro, né? Vocês também participaram do método IAS, né? Então, acho que é legal você falar um pouco também dessa parceria e que contribuem para que vocês continuem fazendo esse trabalho legal que vocês fazem lá, né? Sim. Em relação a mim, né, que tu comentou, sim, eu sempre me mantive na pesquisa e no campo, né? Sempre foi um objetivo meu ser reconhecido no campo como alguém da ciência e na ciência como alguém do campo, né? Até não me lembro quem comentou, acho que foi o professor Varley Teodo, que ele fez esse comentário. Eu falei, caramba, é bastante interessante. É isso, exatamente assim que eu quero também ser reconhecido, né? E em relação ao que o professor comentou, sem os parceiros nossos, nós não teríamos... o projeto ele existiria, só que ele não teria as condições de chegar onde ele está chegando, né? Então, por exemplo, em relação à parceria com o IAS, né? Recentemente nós disputamos a primeira fase do Paraná Bom de Bola, né? E o IAS é uma associação, né, que representa a Prefeitura de Maringá e que tem a possibilidade de representar, né, Maringá nos jogos oficiais do Estado. Né? Então, nós, né, como temos o futebol feminino, por meio dessa parceria com o Instituto Alex Santos, nós representamos no Paraná Bom de Bola e ganhamos a primeira fase, né? Fomos campeões da primeira fase do campeonato. Agora a segunda fase é no final do mês 7, né? De qualquer idade, Matheus? 15 mais. Acima de 15 anos. Acima de 15 anos. Com 15 anos completos até ilimitado, né? Sim. Então, nós fomos campeões dessa fase, que é o Paraná Bom de Bola 15 mais feminino. Legal. Né?
por conta dessa parceria do nosso programa com o IAS. Já no Campeonato Paranaense, nós tivemos a parceria com o Arucô, Esportes Brasil, né? Por quê? Por causa que clubes, apenas clubes ou profissionais ou amadores podem representar, né, nos campeonatos oficiais da Federação Paranaense de Futebol, né? E contar com essa parceria do Arucô, onde nós também já tivemos uma boa relação nos últimos anos, né? De quando o clube foi fundado, né? Desde a sua fundação, onde nós também trabalhávamos nas categorias de base do masculino, foi muito importante para a gente, né? E com essa parceria nós pudemos representar no Campeonato Paranaense agora, né? Novamente só clubes federados podem representar no Paranaense, e sem essa parceria não seria possível o nosso projeto chegar a esses passos, né, que nós conseguimos dar nesse último ano, principalmente, né? Sim. E você falou aí das categorias e tal. Ano passado teve a Taça Maringá, né? Que foi, acho que, a primeira competição que vocês disputaram no feminino, né? Sim, sim. Então, ela era adulto, né? Como que foi essa aí? Como foi também em parceria com o Arucô? Vocês também foram vice-campeões? A gente tá vendo, sim, o troféu é esse aqui, né? Isso. E aquele ali é do Paranaense. Tá na hora da gente conquistar o título, né? Ali foi no Paraná Bom de Bola, regional, vamos ver, né? Então, como que foi essa experiência aí? Sim. Foi um primeiro passo ano passado, né? A gente classifica como um primeiro passo de aproximação com o clube, com o Arucô. Mas ele só foi se consolidar mesmo mais fortemente neste ano de agora. Mas foi um primeiro passo de aproximação, principalmente pelo bom contato que nós temos com o Alex, né? Que nós temos bastante proximidade. E foi o primeiro passo de aproximação entre a Academia de Futebol e o Arucô no ano passado, né? Onde nós utilizamos, né, o uniforme do Arucô, tivemos apoio, né, também da instituição para disputar a Taça Maringá, só que esse apoio ele só aumentou mesmo nessa temporada, e a tendência é de que para os próximos anos aumente ainda mais, né, porque cada vez mais nós estamos alçando voos maiores e também o apoio ele precisa acompanhar. O ano passado, Vitinho, nós tivemos uma parceria com o Instituto e o Arucô no Sub-15 masculino. Masculino, principalmente, né? Ah, sim, eu lembro. Então, nós tínhamos 5 turmas no ano passado e tínhamos essa parceria com o masculino e tivemos essa primeira, né, aproximação aí que foi, né, exitosa em participar da primeira Taça Maringá e já ser finalistas, né, competindo com equipes que já estão, né, na nossa região há um certo tempo. E aí nós fizemos essa parceria para 2023 com o feminino, de fato, né, tanto no adulto como, né, no Sub-15 e Sub-16. Então, mais uma vez, essas parcerias, né, com o Instituto, com o Arucô, nos permitem chegar mais longe e levar o nome de todas essas instituições, né, a nível estadual e nacional também. Então, o Paraná Bom de Bola, né, a cidade de Maringá, né, está sendo vista aí no futebol feminino por meio dessas parcerias e de todo esse projeto, né, que começou lá em 2020. E aí, o ano passado, a primeira taça feminina, né, vice-campeãs, e esse ano a parceria com o feminino, com o masculino, esse ano nós não temos a parceria, mas temos com o futebol feminino. Legal. Vocês falaram, a Taça Maringá foi adulto, né? Sim. E aí o Campeonato Paranaense aqui foi 15, né? Essas meninas que são no adulto, elas têm essas perspectivas de ser profissional? Acho que mais essas do 15, ou não sei se tem isso. Desculpa a pergunta assim, mas é pra saber mesmo como surgiu. Foi mais um lazer, tipo, pra elas jogarem, pra se divertir, porque gostam de jogar futebol, ou alguma delas tem esse pensamento de seguir longe, assim? Bom, o projeto, quando ele iniciou como futebol recreativo, vamos colocar assim, né? Por lazer mesmo. A partir do momento que nós começamos a subir esses degraus, né, o nível teve que também acompanhar, né, o nível das jogadoras, o comprometimento delas também teve que acompanhar, que era algo que até no início nós tínhamos um certo problema, né, com a frequência nos treinos, porque quando é somente o esporte lazer, né, e sem uma competição em vista, por aí vai, acaba ficando um pouco mais aberto e elas, né, acabam não focando muito.
Então, a partir do momento que nós passamos a vislumbrar a disputa de competições propriamente, né, nós passamos a cobrar o comprometimento, né, das jogadoras nos treinamentos, frequência de treinos, e elas acompanharam isso, né? Então, aquelas que conseguiram acompanhar, né, esse processo, que estavam dispostas a isso, elas seguiram, então, até hoje dentro do projeto, né? Algumas delas têm, sim, o objetivo tô falando da categoria adulta, tá? Sim. Algumas delas têm, sim, o objetivo de ainda seguirem carreira no futebol e que ainda estão tentando, né? E algumas reconheceram, né, o nosso projeto como um bom possível caminho, né, para elas. Vou dar um exemplo de uma jogadora que ela chegou a disputar o Campeonato Paranaense Sub-17 pelo Toledo, foi campeã, né, Paranaense Sub-17 pelo Toledo. Ano passado, exato. E ela, por ser aqui da região e por não estar muito contente com as condições lá, oferecidas lá no Toledo, ela retornou aqui para a região e viu no nosso projeto uma possibilidade dela seguir, né, treinando com frequência, competindo, por aí vai. Sim. E hoje ela já faz parte da categoria adulta, ela já não tem mais a idade sub-15, por exemplo, né? Então, estou dando o exemplo de uma jogadora que entende que o nosso projeto hoje dá condições para ela poder, quem sabe, ser lançada para algum outro clube e poder se profissionalizar, né? Outros exemplos, nós temos hoje também na categoria, também faz parte da categoria adulta, são meninas de 16, 17 anos, tá? Sim. Que vão cumprir 17 anos esse ano, ou que vão cumprir 16 anos esse ano. Que vão cumprir 16 anos esse ano. Tem uma jogadora que também veio do Mato Grosso do Sul, de Nova Andradina, que também não é da categoria sub-15, também não disputou o Paranaense, infelizmente, porque é uma jogadora de muita qualidade, mas que também viu aqui no nosso projeto essa possibilidade de ser uma rampa de lançamento para ela ir para outros clubes maiores e poder se profissionalizar e tudo mais. Tem outras jogadoras um pouco mais velhas também, né, que já tem 21, 22, 23, 24, essa faixa etária, que também ainda tem o objetivo de receber uma oportunidade, quem sabe, de se tornarem jogadoras profissionais, e que veem no nosso projeto essa possibilidade, de novo, de ser uma rampa de lançamento, né? E até existe algumas aproximações, né? Eu tenho feito alguns contatos, algumas pessoas têm nos procurado, principalmente por conta do boom agora do Campeonato Paranaense, né? Que viram que é um projeto sério, que está realmente subindo rápido no meio do futebol feminino, né? Se parar para pensar, era impensável, por exemplo, nós eliminarmos um Toledo no início do campeonato, né? O Toledo é o time mais tradicional do Paraná no futebol feminino, né? Então isso deu bastante visibilidade e as pessoas têm começado a nos procurar, não só para as categorias de base, né? Para tentar construir pontes, né? Conosco em relação às meninas da categoria de base, mas também em relação ao profissional, né? Até 2 dias atrás tive um contato com um agente procurando jogadoras para a categoria adulta e querendo conhecer as nossas jogadoras da categoria adulta, né? Ele queria jogadoras de 24, 25 anos, né? Que ainda estão buscando uma oportunidade, que tivessem perfil para ingressar no futebol profissional. Então, no feminino existe essa possibilidade ainda de, mesmo jogadoras que não tenham cumprido uma categoria de base num grande clube, ou que ainda não tenham se profissionalizado, mesmo tendo já 23, 24 anos aí, delas ainda acontecerem, né? Existe essa possibilidade. Está cada vez menor, porque hoje os clubes maiores eles já estão investindo muito em categoria de base e vai se tornar, assim como o masculino, um processo lógico, né? De você iniciar numa categoria de base, fazer todo o processo de formação e chegar num nível profissional, né? Mas ainda existem casos de jogadoras que conseguem atingir, mesmo sem ter passado por esse processo de categoria de base, conseguem atingir ainda o adulto, né? E a maioria delas, né, Matheus, da categoria adulta, né, tem o seu trabalho, já tem seus compromissos aí de vida adulta. Sim. Às vezes querem, mas não conseguem acompanhar, né, por essas questões. Talvez pela falta de incentivo, né? Assim, acho que elas acabaram também indo para um trabalho, mas ainda tem uma esperança, né? Porque agora vê que tá crescendo o incentivo, tem exatamente verdade? esse perfil, porque, e inclusive elas comentam bastante sobre isso, né?
putz, como eu queria que na minha época tivesse uma equipe de categoria de base para disputar um Campeonato Paranaense Sub-15, como eu queria que quando eu tivesse 14, 15 anos eu tivesse tudo isso que essas meninas estão tendo de oportunidade agora, né? Não é às vezes pode soar como um ciúme, né, delas com as outras, mas não, mas é meio que você queria voltar no tempo Sim. E queria que as coisas fossem diferentes, né? Porque hoje existe possibilidade, está existindo uma oportunidade que não existiu na época delas, né? Mas algumas delas eu confio que elas têm ainda condição de quem sabe, se tiver uma oportunidade justa, elas conseguirem também poder realizar ainda esse sonho lá do passado delas, né? Ainda existe essa chama acesa ainda. Eu achei legal que você falou aí que teve uma menina que veio do Mato Grosso do Sul, né? Sim. Eu ia perguntar mesmo se tinha mais... se era mais meninas da região, tipo de Maringá aqui, sim, ou se tinha alguma outra que veio de fora para integrar esse Sim. aqui. Praticamente, vamos colocar aí, 90% é daqui da nossa região, né? Maringá e cidades próximas aqui, né? Paysandu, Mandaguaçu, Sarandi, né? São cidades aqui da região. No caso do Sub-15, da equipe que disputou agora o Paranaense, nós tínhamos 2 atletas de fora aqui da nossa região. Uma delas também do Mato Grosso do Sul, né, de Nova Andradina, que é a Isa Xavier, lateral direita, e a outra, a zagueira esquerda, Vitória Eduarda, que é de Apucarana, que foge um pouquinho aí do nosso raio, né, de ação, mas ainda está aqui dentro da nossa região. Todas as outras jogadoras eram aqui de Maringá e cidades próximas, né? Que legal. E então, é massa? bem, vamos colocar assim, bem caseiro, Sim. Que tem bastante identificação aqui da nossa região mesmo. Que massa. É legal, porque tipo, vocês disputaram a final contra um time da capital, né? Sim, então, sim. Eram meninas aqui de Maringá contra um time da capital, né? E não só, né? O Imperial e o Toledo, por terem muita tradição já no futebol feminino, o Imperial ele já tem 13 anos de futebol feminino. E tem uma parceria com o Coritiba, exato. Então, assim, o Imperial ele tem 13 anos de projeto, tem parceria com o Coritiba, e o Toledo é o maior clube de futebol feminino aqui do Paraná. Eu não lembro quantos anos ele já tem de atuação, mas são muitos anos, né? O Toledo, todas as jogadoras que disputaram o Paranaense Sub-15 são jogadoras alojadas. Então, assim, eles tinham um grupo curto de 16 jogadoras, se eu não me engano, mas são todas alojadas, né? Então, são meninas... eu lembro que uma zagueira era da Bahia, por exemplo. Então, assim, são jogadoras de outros lugares, né, que jogam pelo Toledo, né? E é muito... essa procura deles começou porque eles são os projetos que têm visibilidade, né? São clubes que conquistaram nos últimos anos, né, essa visibilidade que possibilita com que jogadores de outros estados os procurem, né? Assim como a gente também acredita que vai acontecer naturalmente com a gente nos próximos meses e anos aí do projeto, né, na nossa sequência. Mas a gente também não queria deixar essa característica nossa também de ser um projeto que valoriza bastante a nossa região, porque a gente entende que para o processo de formação é extremamente necessário os meninos e as meninas eles estarem próximos da família, né? Então, se houver a possibilidade deles estarem próximos à família, melhor, né? Melhor processo de formação. Né? E é o caso aqui, como todas ou quase todas são aqui da nossa região, né? E ser uma parte menor mesmo, né, da composição do grupo, jogadores e jogadoras que sejam de fora e que a gente possa dar o suporte necessário para eles conseguirem compensar essa falta do apoio familiar no dia a dia, né? Então, a gente pretende avançar, só que também sem perder esse lado, né? Sem perder essa característica que a gente também entende que é bastante importante para a formação deles. Sim. Você mencionou aí do Toledo, do Coxa Imperial, né? Ali que é a parceria. Quantas equipes ali tinha no feminino Sub-15? Eram 4 equipes. 4 equipes? Isso, 4 equipes. Uma o Chabureia, de Curitiba. Outra o Coritiba Imperial, né? Isso. O Toledo e a nossa equipe. Por exemplo, o Atlético Paranaense não tem essa equipe Sub-15? O Atlético Paranaense ele tem a equipe Sub-20 e o profissional. Ele tem uma obrigatoriedade, né, de ter uma equipe feminina disputando uma categoria só? Eu não sei se no feminino ainda já existe essa obrigatoriedade de disputar pelo menos uma categoria de base. Tá. Entendi. Até porque
Até agora aconteceu o Sub-15 e eles não disputaram. Sub-17 o Atlético também não vai disputar. Eu não sei se vai ter o Paranaense Sub-20. Entendi. Provavelmente só vai disputar o Paranaense adulto, né? Feminino? O feminino. Adulto feminino. A equipe do Atlético. Eu acho que então deve ser obrigatoriedade no adulto, né, ou não? Disputar o adulto? Provavelmente, porque eles competem no circuito nacional, né? Então, provavelmente eles têm uma obrigação de disputar o Paranaense principal, né? O Sub-15 foi a primeira? Foi o primeiro campeonato Paranaense Sub-15 foi esse agora. Foi a primeira vez. E todas as outras federações do Brasil estão avançando para as idades menores agora, né? Normalmente só tinha a categoria Sub-20, onde tinham meninas de 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Era bem amplo, né, a faixa etária que disputava, e agora as federações estão avançando para esses torneios com as idades menores. Né? Federação Paulista, se eu não me engano, é a que está mais adiantada, já vai ter o Sub-13, inclusive. Então, é a que está um pouco à frente. Né? A Paulista normalmente é a que puxa as demais, né? E aqui no Paraná a gente está fazendo essa força para nossa federação também conseguir acompanhar esse crescimento também das outras federações e para que ela seja puxada também por esses investimentos que as outras federações estão fazendo. Né? Sim. Você sempre trabalhou no masculino, né? Uhum. Então, e aí desde o ano passado começou no feminino. Eu queria saber, assim, se houve uma demora das meninas para assimilar as suas ideias, se você trabalha da mesma maneira lá, ou se, assim, por que eu pergunto isso? Porque os meninos, eu sei que quando chegam no Sub-15, eles já treinam lá desde o Sub-7 e do Sub-8, né? Sim. E às vezes as meninas não tiveram essa bagagem que eles têm, assim. Então eu queria saber, mudou muito a forma de trabalhar, não? Bom, primeiro, esse ponto que tu destacou, eu acho que é o principal de todos, né? Os meninos, eles já jogam há bastante tempo, né? Desde 7, 8 anos de idade, eles já estão jogando. E na realidade das meninas, isso não fazia muito parte da realidade delas, né? Então, elas estão tendo experiências agora que os meninos já tiveram lá com 10 anos de idade. Né, de perder uma partida, por exemplo. Coisa simples, mas de perder uma partida oficial disputando um campeonato, elas, como é o primeiro campeonato delas, de 80%, 90% delas, primeiro campeonato oficial de futebol que elas estão disputando, elas estão passando pelas experiências pela primeira vez. E isso influencia bastante, né? Então, os meninos, a principal diferença do futebol feminino e do masculino é essa questão da experiência. Né? Eles já passam pelas experiências muito antes do que elas, né? Outro ponto que diferencia são as questões físicas, obviamente, né? Os meninos, eles têm mais força, mais velocidade, mais resistência, e isso aumenta ainda mais a diferença entre eles ali a partir dos 13, 14 anos, né? Entre meninos e meninas. Porém, ela já existe antes, né? Então, existe diferença no tipo de jogo praticado e existe diferença na experiência das meninas. E isso, obviamente, influencia no como vai ser planejado o trabalho. Quando eu comecei, eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque eu sempre tive experiência no contexto de formação, de escolinha, tive experiência, só que nunca foi o meu foco de trabalho, nem talvez a minha maior expertise. Eu sempre trabalhei com equipe, ou melhor, há uns 5 anos, 6 anos, eu trabalho com equipes de rendimento, né? Então, quando a gente começou com o projeto feminino, para mim foi um choque de realidade. Porque naquele momento, ano passado, eu estava no Sub-15 masculino, disputando o Campeonato Paranaense, e estava começando o projeto no feminino. Então, eram duas realidades completamente diferentes, né? E eu levei um tempo para me acostumar e levei um tempo para me adaptar também ao novo contexto, né? Então, no começo eu me irritava um pouco, porque eu costumo passar bastante informação, mesmo entendendo que eu preciso ajustar em relação à turma, em relação a esse leque de experiência que os indivíduos carregam anteriormente, eu, sabendo disso, eu achava que eu já estava ajustando
o bastante para fazer o treino render, e mesmo assim eu percebi que era muita coisa e que não era o conteúdo que era o indicado para aquele momento, para aquele contexto, para aquele grau de experiência daquele grupo, e eu sempre ia baixando e nunca conseguia atingir. Eu falava, caramba, onde que eu vou chegar? Vou voltar lá para passar regras, funções, posições do futebol, né? E então, quando eu percebi isso mesmo, né, que às vezes eu estava passando coisas que para mim, na minha cabeça, eram ideais para aquele momento, né? E até que a literatura indicava que para aquela faixa etária, por exemplo, era um indicado, só que ali a gente estava tratando com meninas que não tinham a experiência que os meninos já tinham anteriormente, das fases de 8, 9, 10 anos de idade, por exemplo. Então, realmente eu tive que dar passos atrás, né, entender qual era a realidade que eu estava naquele momento, né, e voltar realmente pro início, para a base do futebol. E ali foi a virada de chave, porque e também uma das diferenças melhores que eu vi entre o do feminino para o masculino, não, mais positivas, né? Eu percebi que elas aprendiam muito rápido, assim, eu senti que tudo aquilo todo aquele conteúdo que eu passava, desde que eu tivesse voltado lá para trás e viesse na construção, né, subindo, né, a complexidade, elas vinham acompanhando, né? Então, culminou nesse ano, com boa parte do grupo que já estava no ano passado, né? Esse grupo que disputou o Paranaense, boa parte já estava no ano passado, quando a gente não tinha ainda uma competição oficial e sonhava, mas ainda não tinha algo concreto. Assim. Não tinha algo concreto para disputar uma competição oficial. Então, boa parte desse grupo que iniciou lá no ano passado, mesmo tendo toda aquela dificuldade e iniciando mesmo no futebol, agora estava disputando um campeonato paranaense e muito competitivo e com uma disciplina tática muito boa, e em tão pouco tempo, né? Então, eu senti que o grupo do feminino ele começou bem atrás em relação aos meninos que eu tinha anteriormente, só que ele evoluiu numa velocidade maior até do que eu vi a evolução no masculino em todos os anos que eu trabalhei, né? E isso só reforça essa avaliação de que o que falta realmente é a oportunidade para elas melhorarem, treinos de qualidade, né, um processo de qualidade para elas, e essa experiência, né? Quanto mais estímulos positivos elas tiverem e mais tempo, eu tenho certeza que elas vão evoluir ainda mais. Legal, até o que aproveitando que o Jaime falou, né? Principalmente aquela parte da diferença física a partir dos 13, 14. Você mencionou que vocês têm uma turma mista ali, né? Até uns 12 anos. Isso acho que é muito importante, né? Porque, primeiro, proporciona a elas uma atividade, essas meninas mais novas, para começar desde pequena, né? E eu acho que não tem essa diferença física. A Bia mesmo, que tá lá na Ferroviária também, tipo, jogava aqui com os meninos, era camisa 10 e tal. E aí, a partir de uma certa idade, elas os meninos começam a se destacar mais fisicamente. Sim. Então, acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem de ter outras categorias menores, de vir do 12, aí depois tem um 15 ali, né, que tem meninas de 14, 15 e até o adulto. Eu acho muito importante isso, né, Leandro? Nesse livro que está para ser publicado aí, né, que nós escrevemos, nós temos ali a sugestão de alguns modelos de ensino e treino. E nesses modelos, tem dois princípios que eu quero chamar a atenção, que tem relação com o que nós estamos conversando. O primeiro, que é o da progressão e competência esportiva. Então, independente se é o esporte de alto rendimento, se é o esporte de lazer, nós queremos que elas e eles avancem, progridam, e a importância do professor, do treinador, da treinadora nesse processo é fundamental, porque cada profissional tem o seu estilo de ensino, né? Então, tem alguns que deixam que os alunos, os atletas resolvam os problemas e vai só orientando para que eles encontrem as soluções. E tem, né, professoras que dão as respostas logo de cara. Então, o atleta ele mais repete do que pensa, do que tem uma condição de ser criativo para resolver aqueles problemas. Então, um princípio que nós adotamos, né, no Academia de Futebol, nas nossas categorias, é o da progressão, que é isso que o Matheus falou. Quando ele voltou e começou a trazer os conteúdos, né, não só
conteúdos técnicos, mas também os princípios táticos, né? São princípios, algo que orienta o jogo ofensivamente e defensivamente. Elas conseguiram compreender melhor e dar uma resposta, né, mais assertiva para o professor. E o outro princípio é o da aplicação. Então, independente do contexto, se é o lazer, se é o alto rendimento, a importância das competições, né? Desde um amistoso, com a participação em campeonatos, torneios mais regionais, como estaduais. Então, isso é importante para que elas e eles mantenham o foco, né, no que eles querem para chegar nessa competição. Caso contrário, a desmotivação pode acontecer ali no grupo. Então, são dois princípios que nós temos na nossa proposta e que, né, tem dado bastante certo, né, Matheus? E o Matheus falou da Isa, né, Xavier, e aí eu trago, né, a importância dessas parcerias para o nosso projeto. A Isa, ela, junto com outras meninas, né, participou ali de uma semana de avaliação, né, junto com o Curitiba, no outro time que é Expressão Nacional, não sei, um time, né, muito importante do Brasil, junto com o Curitiba, mas a participação foi do Corinthians, né? Eu tô brincando. Então, parece que ele torce para os dois, entendeu? Curitiba e Corinthians. Aí ele falou os dois grandes clubes. E a Isa, junto com outras meninas, participaram de uma avaliação no Corinthians pelo fato de ter uma parceria entre o Corinthians, né? Começamos uma parceria, começamos a conversar com o Corinthians, né? O professor Próspero Paoli, que era da Universidade Federal de Viçosa, hoje está no Corinthians. A Taissan, treinadora. A Lisandra, que veio no nosso congresso aqui e que estava em outro congresso. Mas, enfim, o nosso congresso também permitiu que as pessoas se conhecessem. O Gabriel, né, o treinador de goleiros, foi para um evento da Academia de Futebol lá no Nordeste, em Jequié, Bahia, porque esses profissionais do Academia de Futebol de Jequié estavam aqui no congresso. Então é legal também essa ponte, né, esse networking. Passaram uma semana no Corinthians e a Isa foi, né, chamada para voltar e participar de uma segunda fase. E também com o São Paulo, né, Matheus? Um dos observadores, né, esteve o ano passado. Sullivan. Hoje ele é auxiliar do profissional do São Paulo. Saiu da categoria de base e agora está no profissional. No nosso projeto. Feminino. Né, e também observou essas meninas. Né? A Isa, que foi participou ali do Corinthians, também fez processo, estava, né, no radar ali do Grêmio. Então, o nosso projeto ele tem tido, né, uma boa aceitação e as pessoas têm acreditado, né, para apoiar também. Toledo, que foi falado aqui, tem 2 meninas que eu vi essa semana que estão vindo de Brasília para participar do Campeonato Paranense Sub-17. Uma ontem foi convocada para a seleção brasileira. Então, elas têm uma estrutura, né, que permite isso tudo. Nós estamos começando e com resultados fantásticos e precisamos, né, desses apoiadores, né? Precisamos que as meninas que têm interesse no futebol feminino e que queiram estar aqui em Maringá, né, façam contato com a gente e também, né, as empresas que possam ser incentivadoras do feminino, do masculino, também, né, são bem-vindas aí no nosso projeto, Tim. Eu acho muito, muito legal isso quando você fala do livro que vai ser publicado, dessas questões assim, porque vocês têm toda uma metodologia, a ciência respaldando o trabalho de vocês. E acho que é por isso também que é um crescimento rápido, né? Vocês têm lá no campo, tem o Jaime, tem você, tem a Vanessa, tem outros acadêmicos trabalhando lá. Então, acho que isso é fundamental para colher os frutos que tá colhendo, né? Nós começamos, Vitinho, o projeto, né, com o treinador, com a supervisora, com um monitor de iniciação científica e um monitor a monitora é monitora de iniciação científica, estagiária, né, bolsista, e também monitor esportivo. Essa é a estrutura do projeto. Mas como ele foi crescendo, né, alunos voluntários do curso de Educação Física se aproximaram, né, estão conosco. Hoje o Vinícius se encontrou ali como preparador de goleiros. Né, ele não é bolsista do nosso
do nosso programa, mas acredita e quer estar junto, porque sabe que o trabalho é sério, as pessoas são sérias, né? E nós temos Joe, que não é bolsista também, que apoia ali na preparação e tudo o que precisa, né, Matheus? O Norton, que é bolsista via UEM, que está no nosso projeto. O João, que é bolsista via, né, UEM também, que está no projeto. Giovana, que é a monitora científica. O Thales também, de forma voluntária, está conosco participando e acreditando nesse projeto. A professora Vanessa, que é a supervisora, eu sou o coordenador, o professor Matheus, que é o treinador, e... Só. O Vitor faz análise? Vitor também, ele, né, está conosco, algumas participações pontuais, mas nunca deixou de estar conosco ali. Então, que o Vitinho ele cumpre outras funções também no masculino, né? Então ele está em toda a categoria de base praticamente. Masculino, feminino, ele tá em tudo, né? Tem um elogio pro Vitinho aí, que o cara é fera, mano. Na análise, eu tiro o chapéu pra ele, porque... Tá no caminho. Exatamente. E é uma área importante também, né? A análise de desempenho. Sim. Então, assim, toda essa comissão, né, é uma soma de esforços, né? E estar ali na UEM possibilita também que esses alunos possam se aproximar, alunos de mestrado, doutorado, que queiram levar para a prática aquela teoria. Então, nós acreditamos nisso e praticamos isso, né? A teoria dando suporte para a prática e, a partir da prática, repensando nessa teoria também, né? Então, esse é um processo que nós temos e acreditamos e que tem dado certo, né? Legal. Eu acho que é isso, né? Porque a questão do incentivo é muito importante, né? Você falou de empresas, de meninas que queiram ver. Eu acho que agora é trabalhar para aumentar e melhorar. Em um ano foram 3 troféus, né? Então, eu acho que é uma conquista muito grande. Mas, assim, a gente tá falando aqui também do feminino, né? Que é o que tem... Foram 4 troféus. 4? Qual que é o quarto, então? É o da EF Cup. Ah, tá. Sim, verdade. São 4. Na competição lá da UEM, né? Isso. Então, mas também 2 vices e 2 de campeão. Né? Sim. Posso te... Claro. E tem o Academia Futebol Cup que nós fizemos ano passado. Chamamos equipes da região, né, nas várias categorias, para oferecer esse momento de competição a equipes que, por vezes, não estão, né, nesse circuito de competições. Então, isso aconteceu na UEM, o pessoal elogiou bastante, né? Conseguimos, né, parceiros para lanche, para frutas, para ter os banners. Então, foi uma ação que nós fizemos também, né, que foi bem interessante. Tivemos participação de equipes de Apucarana. Quais são as outras cidades? Lembra, Matheus, aqui próximo? Convidamos muitas, mas assim, às vezes pela questão de transporte, de recurso, também não puderam estar conosco, né? Então, foi um evento bastante exitoso também, né? A gente fala tá falando mais do feminino, mas tem o masculino também, eles jogaram no ano passado Sub-15, então acho que é um projeto que está se consolidando mesmo, né, aqui em Maringá, e é importante ter o apoio do Arco, de outras empresas e tal. No Sub-15, os meninos agora esse ano, né, começaram a ter uma frequência maior de amistosos, e a evolução tem sido bastante interessante também, né, Matheus? Sim. Você coordena essa equipe também? Não, é o Gustavo Biasoli. E o Gustavo, que é bolsista também. Sim. Gustavo Biasoli e o Thales. Os dois estão à frente das 2 equipes masculinas, né? Legal. E qual que é a programação ali pro segundo semestre? Porque o Campeonato Paranaense Sub-15 acabou agora. Você falou que tem a segunda fase do Paraná Bom de Bola. O que mais? Tem mais alguma competição à vista aí? Sim. Primeiro que a gente pensou bastante se nós tínhamos condições de disputar o Paranaense Sub-17, que vai começar ainda agora, né, no feminino. Então, a gente pensou bastante lá no começo do ano e a gente decidiu ser um pouco conservador no agora, fazer bem feito uma categoria e depois tentar... Progredir. Progredir, exato.
Mas nós temos jogadoras que assim, a categoria rendimento que hoje nós temos no feminino, ela não tem só meninas sub-15, né? Elas têm, a gente chama o rendimento, a gente é uma categoria sub-16. Então nós temos algumas meninas que estão nessa turma rendimento, que nós classificamos como jogadoras de potencial, que não disputaram o Paranaense, mas que treinam, né, igual as outras que estão competindo no Paranaense sub-15. Então, uma das frentes que a gente vai agir agora é tentando buscar parcerias para elas disputarem, por exemplo, um Paranaense ou outras competições para outras equipes. Por exemplo, o Londrina ele vai disputar o Paranaense Sub-17 agora, e ele já está solicitando algumas atletas nossas, né, para disputar pela equipe deles o Paranaense Sub-17. Então, esse é um ponto, né, não é uma competição, porém é uma ponte também que a gente pode construir para ajudar elas e também ajudar o nosso projeto, porque depois elas retornam mais experientes para cá também, né? Fora a possibilidade de rumar para outras equipes, né? Que também a visibilidade, isso, que é também um dos nossos objetivos, né? E em relação a competições, a gente vai sentar para decidir o calendário do segundo semestre. Porém, existe uma possibilidade grande de, às vezes, a gente ter mais calendário do que até o masculino que eu tive nos últimos anos, né? Então, a gente está estudando uma possibilidade de disputar, quem sabe, a Liga de Maringá masculina com a equipe feminina, né? Então, é o que a gente precisa conversar ainda com a organização do campeonato, mas é uma das nossas ideias, disputar a Liga masculina com a equipe feminina. Talvez não na mesma categoria por conta da diferença que é muito grande, né, do aspecto físico dos meninos para as meninas, num sub-15, por exemplo. Sim. E também levando em consideração que a nossa equipe disputou o Paranaense sub-15, mas ela só tinha 4 jogadoras de 15 anos. Né? As outras jogadoras têm 14 ou 13 anos. Caramba. Então é uma equipe bastante jovem, né, para jogar. Para enfrentar, por exemplo, um sub-15 masculino, não tem condição, né, de enfrentar um sub-15 masculino. Então existe essa possibilidade de nós jogarmos a Liga de Maringá. A Taça Maringá, ela já numa conversa recente... Segunda edição, exato. Até numa conversa recente que nós tivemos com a vereadora Ana Lúcia, ela, que é uma das ótimas apoiadoras que a gente também tem, né, principalmente no meio público, ela comentou que está garantida a Taça Maringá. A indefinição ainda está se é uma ou são 2 categorias, né? Se for uma categoria, vai ser somente a categoria adulta. E se forem 2 categorias, uma adulta e uma sub-16, sub-15, não sei qual categoria ficaria, né? Mas a nossa ideia é, com certeza, de disputar a Taça Maringá. Nossa ideia não, é uma certeza que se houver realmente a competição, a gente vai disputar a Taça Maringá, e quem sabe até mesmo com 2 equipes. Se forem 2 categorias, uma na categoria adulta. Tentar solicitar também 2 vagas, né? De jogar com uma equipe mais jovem e uma equipe mais velha, né? Para colocar todo mundo em atuação. E outra boa possibilidade que a gente também está investigando e está em contato com um parceiro que já organiza, né, competições conhecidas aqui no Paraná. É o organizador principal da MGF Cup, por exemplo, que ocorreu nos 2 últimos anos aqui em Maringá, né? A gente está em contato com ele porque existe uma boa possibilidade, ainda não garantida, mas uma boa possibilidade de acontecer uma competição nacional sub-15 em Brasília, né? E que, se acontecer essa competição, a gente vai ter o nosso convite, né, para disputar essa competição. Caso não ocorra essa competição em Brasília, a ideia dos organizadores é de ter a MGF Cup feminina ainda nesse ano aqui em Maringá, né? Ainda não sabe qual o modo de disputa, se aconteceria antes do masculino, se aconteceria ao mesmo tempo do masculino ou depois do masculino, mas de acordo com a conversa que nós tivemos com ele, se não acontecer essa competição nacional em Brasília, ele vai organizar a competição aqui em Maringá mesmo, que, claro, não vai atingir o mesmo nível da competição de Brasília, que a ideia é ter realmente as principais equipes do país nessa competição, mas também já vai ser algo bastante relevante, e é uma competição também de nível nacional, assim como a masculina. A masculina, ela tinha no ano passado, por exemplo, tinha Corinthians, Bragantino, São Paulo, tinha o Coritiba, Grêmio, a nossa equipe aqui do Arco, tinha
uma equipe do Mato Grosso do Sul, enfim, tinham equipes de diferentes estados, né? Sim. Então, para nós já seria extremamente importante ter essa competição que a gente pode classificar como uma competição nacional, né? Além da competição do Paraná Bom de Bola, que a gente já se classificou agora da primeira fase, que continua, mas aí é a categoria adulta, né? 15, aí se passar na próxima tem mais uma fase, tem né? mais, Que é a final. ainda tem. Se passar dessa fase, tem mais uma e a final. Aí Eu já tem mais sabia 3 fases. adversário da próxima fase? Contra quem joga? Roncador. Eu me lembro de Roncador, mas tem mais 2 equipes também, que eu não me lembro o nome. Um grupo Uma único da- com 4. Oi? Um grupo único Com com 4. 4, isso. São 4 equipes. Aí, formato de disputa é 3. Joga 3 3. jogos, isso, exato. Quem fizer mais pontos ganha, é o campeão? Ou tem Ah, semifinal? Quem fizer mais pontos. Isso. É por pontuação e critério de desempate. Não tem final, não tem final. E a gente também tem boa expectativa para essa competição do Paraná Bom de Bola. Até a tendência é de que algumas das jogadoras que jogaram, né, que são provavelmente essas 4, que jogaram o Paraná em Sub-15 e que já tem 15 anos, né, elas também sejam inscritas para o Paraná Bom de Bola, que joguem também na categoria adulta. Então, para fazer já também esse processo de transição, e a gente confia que elas vão também dar conta de responder bem e nos ajudar nessa outra competição que é do adulto. Legal. Então, existe uma boa possibilidade de um calendário cheio. Sim. Para esse ano. É claro que a gente não tem nenhuma garantia ainda, são todas possibilidades, mas são boas possibilidades e que se tudo se encaixar muito bem, a gente vai ter um calendário bem cheio para o segundo semestre. Vamos torcer, pedir aí para os apoiadores, para o pessoal que organiza as competições, para incentivar, para organizar competições, né, nas categorias femininas, porque assim, tá em crescimento, todo mundo quer ver futebol feminino, quer consumir, assistir, e eu acho que é isso, né? E existe uma lacuna bem visível, porque hoje tem surgido competições de categoria de base, sim. A Liga de Desenvolvimento ela se restringe a um grupo pequeno de equipes, de clubes, né? São os clubes maiores, né? Então existe uma lacuna que são os clubes de nível intermediário, né? Ou que são menores e que estão querendo ascender para um nível intermediário. Então, por exemplo, esse mesmo problema que nós temos para encontrar competições de nível, a Chapecoense tem, o Criciúma tem, né? Que são equipes que não são as gigantes, sim, mas também não são as pequenas, né? São equipes de nível intermediário. E é o mesmo problema que nós temos para participar de competições, eles também têm. Hoje as competições, as que existem, elas estão mais focadas nas grandes equipes, tá? Nos clubes gigantes do futebol feminino, Corinthians, Ferroviária, Grêmio, Inter, esses clubes estão tendo um calendário melhor e estão disputando. Só que existem muitos clubes no nível intermediário e pequeno, com projetos organizados que querem também disputar outras competições e que, para quem é organizador de campeonato, é um prato cheio, né? Pode abraçar um nicho aí que ninguém tá olhando ainda. Explorando, né? Eu acho que quem apoiar, né, agora o futebol feminino vai ser pioneiro. Pioneiro aqui em Maringá, na região. Eu lembrei também, nós temos a professora, né, Michele, que é psicóloga, que fez um trabalho com essas meninas durante o Campeonato Paranaense. A Clean Sport com o Kleber também deu um apoio, né, Matheus? São mais parceiros, né, que nós temos. Mais parceiros. A gente vai ter o Kleber aqui no podcast, nos próximos episódios também. né? Então, assim, são muitos os parceiros, né? As pessoas que acreditam e que têm apoiado. A gente sabe que tem um caminho muito longo e precisamos de mais, né? Porque qualquer ajuda faz a diferença, seja oferecendo um serviço, seja financeiramente para essas viagens, porque são, né, custos que não estão previstos no projeto, né? Então, nós não temos o recurso do governo federal para esse tipo de ação. Então, precisamos das parcerias, né? E sempre colocamos esses parceiros também em evidência, né, nas nossas falas, na nossa rede de comunicação, no Instagram, Facebook, né? E acho que tem dado uma visibilidade legal aí a todos eles, né? Eu acho que é isso. Faltou a gente citar dois que financiaram também a nossa participação no Paranaense, né? Que foi o Varejo Car e o Fininho Express, né?
Sem eles, financeiramente, eu acho que seria inviável a gente participar da competição, né? Então é uma junção de forças, né? Junta o nosso projeto com o Marucô, com o Fininho, com o Varejo Car, com o EN, com Clean Sport, com a Michele Amaral, com a CESP, com o IAS, junta todas as forças para poder fazer realmente acontecer. E quanto mais apoiadores... A vereadora que você falou. A vereadora também, todo mundo tem a sua parcela de contribuição. Todos têm sua parcela de contribuição para essas conquistas que nós estamos tendo agora. E quanto mais apoiadores nós tivermos, mais alto a gente pode ainda voar. A Varejo Car é Fininho, né? Fininho já apoiou em outro momento também, com um recurso que foi importante para as nossas viagens, né? E como contrapartida que nós podemos oferecer essa divulgação, e também eles estão no uniforme das meninas, né? Então essas fotos aí, vídeos das meninas finalistas, né? Como a segunda melhor equipe do Paraná no futebol do estado, no futebol feminino sub-15, eles estão presentes e vão ficar, né, de forma perpétua aí a marca também, que, né, são apoiadores e incentivadores do futebol e do futebol feminino. Então eles estão em evidência, em exposição nessa primeiro Campeonato Paranaense, então é muito legal, tipo, eles terem apoiado essa ideia, deu resultado, né? Assim, o Jaime, eu sei que ele competiu, queria ter ganho a competição, com certeza. Mas, cara, então de parabéns mesmo. Você falou que tem um caminho grande a percorrer. E quanto mais força vier junto, quanto mais gente agregar, mais tende a crescer. E um agradecimento também aos pais e familiares, né? Porque eles dão um apoio muito grande, né? Estão conosco, acreditam, foram nessas viagens, né, para torcerem, para acompanhar. Eu vi lá a foto cheia de gente atrás, isso aí é muito legal, né? Olha, todos os anos que eu trabalhei no masculino, a gente não teve um acompanhamento tão grande assim dos familiares, como tem no feminino, e também presença de público nos jogos, isso me surpreendeu. Na final, agora nós tínhamos uma missão difícil, porque nós estávamos jogando no campo, fora de casa, no campo da adversária, né, que conquistou a vantagem pela pontuação na fase de classificação, né, e com o estádio acanhado, mas lotado de gente, muito barulho, muita torcida, muita pressão até, coisa que nem no masculino a gente tinha enfrentado, né. Então é bem interessante o quanto o pessoal tem acompanhado e tem seguido mesmo o futebol feminino, não só do nosso, né? O nosso bastante, mas também das equipes adversárias. É uma presença de público bastante considerável que, com certeza, quem tem o nome estampado ali na camisa dos clubes, quem está presente ali, ganha visibilidade também junto com as equipes, né? Que legal, isso é importante, né? O que a gente falou, primeiro o futebol feminino que está cada vez tendo mais seu espaço, ganhando mais seu espaço. E o segundo, o que você falou da família, né? No método do IAS a gente fala, tem aquele capítulo sobre o papel da família, que é importante, o apoio. Então é muito legal que os pais, mães, familiares abracem o futebol feminino da mesma forma que é abraçado no masculino. Então, para quem está nos assistindo aí, né, que queira entender um pouquinho mais dessa trajetória, 2010 nós temos o Serfoot, na UEM. 2014 começa o Gepafoot, né, e a oferta do futebol ali no campo, algo mais de lazer mesmo, educacional. E aí depois, em 2017, que o Instituto foi criado? 2016, dezembro de 2016, começa os treinos de 2017. Oficialmente 2017. E houve já uma aproximação com a UEM, né, do Instituto, do Alex Santos, do Douglas, desde esse momento. Então isso permitiu que nós, né, participássemos, escrevêssemos, né, junto com todos vocês aí, o primeiro livro, né, que é o método do IAS, e também agora, né, o nosso livro aí via UEM. Então, para que o pessoal possa entender, é uma parceria de anos, né, e que a gente tem tentado, não só no campo, mas também na área acadêmica, avançar e oferecer materiais, né, para quem deseja estar no futebol. Então é mais um fruto de uma parceria importante e de sucesso aí, né? Legal. Tio, você comentou em relação aos pais, né? Era algo que, principalmente eu e a Vanessa, a gente conversava assim, ficava pensando, né?
será que os pais vão apoiar as meninas, né? Porque a Vanessa, ela teve o apoio da família dela, né? Mas ela viu muitos casos de famílias que não deixavam a menina jogar futebol porque, né, não era esporte para elas e tal. Então a Vanessa, ela sempre ficava nessa dúvida, né? Será que os pais vão apoiar essas meninas, vão ajudar, vão achar ruim delas estarem vindo aqui, delas estarem treinando todos os dias agora e tal. E eu acho que o que contribuiu muito para a gente ter essa onda positiva que a gente está tendo e com os pais todos acompanhando a gente, foi também de toda essa organização por trás. Porque se nós não fôssemos organizados e não mostrássemos realmente que há muita seriedade dentro do projeto, que é realmente feito por pessoas competentes, corretas, que vão passar ensinamentos além do futebol, né? Não somente relacionados ali a campo, mas também para a vida, a gente não teria todo esse apoio, né, dos pais. Então eles estão sentindo isso também, que é algo extremamente positivo para elas, né? E que não é somente por elas serem boas jogadoras que elas estão ali, né? E não é somente no campo que o projeto vai estar agregando para elas, é também para a vida delas, né? Então a gente foi bastante elogiado agora. Claro que depois da conquista isso fica maior, né? Mas durante o processo a gente também foi bastante... Durante o processo a gente foi bastante elogiado em relação a isso, e o como a gente tem contribuído, né, para a vida delas e elas mesmas, né? A melhor maneira de você conhecer, sei lá, o meu trabalho, ou conhecer o trabalho do Leandro, conhecer o trabalho da Vanessa, é perguntar para as próprias pessoas que estão lá envolvidas, né? As próprias atletas, conversar com elas e perguntar a opinião, né? E os relatos são, assim, eu me emociono, assim, na hora que elas falam que mudou a vida delas, porque antes não havia... Muitas delas tinham um sonho, só que não viam nem a oportunidade, nem a possibilidade de sonhar com aquilo, né? E agora, além delas sonharem com essa oportunidade de se tornarem jogadoras mesmo, elas ganharam muitas amigas, elas ganharam muitas pessoas que se importam realmente com elas, né? E a gente constituiu realmente uma família. Legal, é isso aí. E parabéns também à Federação Paranaense por organizar essa competição de base, né? Continuem fomentando isso mesmo. Melhorando cada vez mais o campeonato, né, para dar essa visibilidade para as meninas. E com essa despedida aí dos nossos convidados, e eu aqui com a taça da Maringá do ano passado, me despeço de vocês, peço para vocês seguirem o Academia Futebol no Instagram, deixarem seu like nesse episódio se você gostou, seu comentário e compartilhar, beleza? Muito obrigado.